Pessoal começando a entrar agora. Vitória, Lua Spiller, Fabiana Costa, Aline, Marcinha, Valtinho, Kelly, Juliana. Tem nomes que não estão aparecendo aqui. Pérez Leia, Alexandre Freitas. E aí, Alexandre, tudo bem? Sempre acompanhando aqui. Carlinha, Júnior, Vani. Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Mônica, prazer em tê-la aqui novamente. Alexandre, vamos lá, que hoje tem conhecimento, né? Vamos fortalecer a mente. Mais um dia, mais uma live terapia, né? Só acredito que sexta-feira à noite vai estar aqui quem quer fortalecer a mente, quem quer dar um novo ânimo, né? Quem precisa aprender a mudar aí o mindset. Quando eu falo mindset, é a mentalidade, né? Júnior, contato 0, 4 meses, parabéns. É difícil, né? Não é fácil. Só quem está passando pela situação sabe. Quem está passando aí, Pérez Leia, você é sensacional. Obrigado pelo carinho. Poliana, você aqui, fico feliz. Marise, né? Pessoal aqui da turma do Fórmula Ressignificar, acompanhando, fico feliz. Boa noite a todo mundo. Então, hoje, né, nós vamos falar sobre por que é tão difícil sair de um relacionamento abusivo, né? E esse conteúdo aqui eu preparei para que, mesmo que você já conheça todo o ciclo, ou mesmo você que está chegando agora e não conhece muito sobre o ciclo, né, de relacionamento abusivo com narcisista, para que todo mundo possa entender realmente a profundidade da dificuldade de sair de um relacionamento abusivo. Porque quando você conta para alguém, né, que, poxa, eu não consigo esquecer, a pessoa me maltratou, me humilhou, me traiu, contou mentira, e mesmo assim eu não consigo esquecer a pessoa, eu vou lá, eu quero voltar para essa pessoa, eu quero que essa pessoa volte para mim. O que acontece quando você conta isso para alguém que não tem nada a ver, que não conhece sobre esse assunto, né? O pessoal vai falar, você tá louco, você tá louco. Para de fazer papel de palhaço, né? Ou seja, você vai ser invalidado ou invalidada. E, obviamente, que isso é terrível. Você já está numa situação ruim. E ainda vai ser invalidado, invalidada, né? Então, poxa, a gente não pode contar para qualquer pessoa que não sabe o que é um relacionamento abusivo, que nunca viveu, né? Que não tem uma codependência ou dependência emocional, senão, obviamente, você vai ser invalidado, né? Você perde até amigos por causa disso. Conforme você vai contando suas experiências, as pessoas vão falando, meu, sai daqui com esse assunto, né? Agora você virou obsessivo, só fala em narcisista até agora, né? E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite, né? Não vou me estender muito, não vou fazer uma live longa, mas eu quero passar um conteúdo profundo para vocês, tá? Então, a gente vai abordar o que é um relacionamento abusivo, qual a diferença entre um relacionamento abusivo e um relacionamento saudável, por que é tão difícil sair desse relacionamento, vou falar sobre estratégias para sair de relacionamento abusivo e como não repetir esse padrão disfuncional de relacionamento na sua vida, porque muitas pessoas que conseguem sair, de repente, de um relacionamento abusivo, acabam entrando em outro, né? E eu vou explicar o porquê que isso acontece, né? E como não repetir isso também. A ideia é se livrar, né, desses padrões autossabotadores aí. Então, vamos começar o conteúdo? Já curte essa live, né? Já deixa seu like aqui. Compartilhe essa live com quem precisa ouvir essa informação. Não compartilhe com narcisistas, por favor. Esse conteúdo, esse canal, ele é para ajudar as vítimas de relacionamentos abusivos, né, para trazer insights, e não narcisistas, certo? Acontece que tem muitos narcisistas que vêm assistir isso aqui, as pessoas querem desmascarar o narcisista, né? E aí manda o conteúdo para ele, manda a live para ele. O que ele vai fazer? Ele não vai dar a mínima. Se ele descobrir que ele é narcisista, quando eu digo ele, pode ser ele ou ela, né? Então, quando a pessoa, se ela descobre que ela é narcisista, ela vai achar até legal, vai falar, uau, sabia que eu era especial, que máximo, né? E aí, essa pessoa começa a assistir os conteúdos para poder não ter efeito as suas estratégias, para poder te manipular melhor ainda, né?
Então, assim, compartilha esse conteúdo com quem precisa, com quem está em situação de abuso. Nunca com narcisista, porque eles vêm aqui e acabam atrapalhando, né? Você pode notar nos comentários dos meus vídeos que sobre, por exemplo, frases que o narcisista diz, que eu postei lá, ele fala assim, eu falava isso e ela falava também, quem é o narcisista? Por esse tipo de comentário você já percebe quem é o narcisista, né? E aí gente que vem no comentário fala assim, mas existem narcisistas mulheres também. Tá, tudo bem, a gente sabe disso. Por que você vai gastar o seu tempo deixando um comentário, né? A pessoa, você percebe que a pessoa tem traços narcisistas e elas vêm aqui pentelhar as vítimas, né? Então, vamos compartilhar o conteúdo com quem realmente precisa, jamais com o narcisista, tá? Focado na vítima, em vocês que estão aqui passando por esse momento difícil, né? Adriana aqui, minha querida, Ângela também, boa noite para vocês, espero que vocês estejam bem, né? E vamos lá, tá? Boa noite para quem está chegando. Então, assim, para contextualizar, né, o que constitui um relacionamento abusivo, né? Raquel, sempre acompanhando aqui, Suelen também. Então, assim, o que é um relacionamento abusivo, né? Relacionamento abusivo é quando o parceiro tem comportamentos prejudiciais, comportamentos para controlar você, comportamentos que são desrespeitosos, comportamentos que invadem o seu espaço, que não respeitam limites, né? Então você tem seus limites, e aí o que acontece, né? As pessoas em situação de codependência, elas não sabem colocar limites. E quando tentam colocar limites, vem o narcisista e ele invade todos os limites, ele não respeita limites. E aí você fica com medo de perder o amor da outra pessoa e você retira os limites, né? Você vai se anulando e esse relacionamento fica tão confuso, né? Porque o narcisista não respeita os seus limites, ele vai entrando assim, ele vai entrando. É como se fosse 1 mais 1, não significa mais 2. 1 mais 1 é 1. Os dois ficam fundidos. E através da manipulação, do controle, do desrespeito, você vai se anulando. E isso se caracteriza um abuso, né? Qualquer tipo de força que o parceiro exerce contra você para que você faça o que ele quer. Novamente, ele ou ela, tá? E isso não é só no relacionamento amoroso, isso acontece em família, pai, mãe, filhos, né? Tem gente que tem filhos adultos narcisistas já, né? Esses filhos odeiam os pais, então, enfim, né? Tem gente que tem pais, mães narcisistas, né? Essas mães odeiam os filhos, eu atendo muitas pessoas traumatizadas que estão fazendo contato zero com a própria mãe, o próprio pai, porque não aceitam mais esse abuso, não aguentam mais. Tem pessoas, pais e mães traumatizadas por terem filhos adultos narcisistas já. Então, né, é um relacionamento abusivo, não é somente um relacionamento amoroso. Embora a maioria das pessoas que estão aqui estão por causa de um relacionamento amoroso, né? Olha lá, Mara, meu ex odeia a mãe, despreza e maltrata. Então, percebe que quando você está conhecendo a pessoa, existem sinais de que essa pessoa... Thaís, olá Thaís, boa noite. Existem sinais, né, dessa pessoa, como ela trata os outros, né, principalmente os pais. E aí isso é um sinal vermelho para você. O que te faz pensar que se essa pessoa está maltratando o próprio pai ou a mãe, ela vai te tratar melhor? Isso não vai acontecer, né? Então, assim... Isso configura relacionamento abusivo, né? A falta do respeito, né? A ausência de limites. Então, quando você tenta... Imagina só, você está com o seu portão aberto lá e você não quer que ninguém entre, você vai lá e fecha o portão. O narcisista vem e abre o portão e reclama com você porque você fechou o portão. Essa é a dinâmica de um relacionamento abusivo, né? Você tenta colocar limites fechando o portão, o narcisista vai lá, abre, entra com o pé sujo ainda na sua casa. Né? Essa é a analogia que a gente faz para limites, né? Você precisa aprender a construir bordas. Então, fica muito difícil
com o narcisista. O narcisista não vai permitir que você construa bordas, tá? Ele vai se irritar com você, ele vai usar uma série de manipulações que a gente vai falar mais pra frente. Fica comigo até o final, porque no final, para quem está chegando agora, eu vou falar como não repetir esse padrão disfuncional de relacionamento. Né? Eu vou te falar estratégias para sair desse relacionamento abusivo. E quais são os tipos de abuso, né? Porque falar relacionamento abusivo é muito abrangente, né? O que é abuso? Quando a gente fala de relacionamento abusivo, as pessoas pensam que é um casal onde o marido vai lá e bate na mulher, né? Quais são os tipos de abuso que existem? É importante saber disso para você aprender a reconhecer. Cris, muito obrigado pelo carinho. Então, assim, o que é o abuso? O abuso pode ser emocional, o abuso pode ser físico, o abuso pode ser sexual e o abuso pode ser financeiro também. Então aqui a gente vai falar sobre 4 tipos de abuso que acontecem, né? Então o que é o abuso emocional? O abuso emocional é uma manipulação emocional, jogos mentais que o narcisista faz. E não precisa ser só narcisista, tá? Às vezes pode ser uma pessoa que tem uma personalidade narcísica. Então tem uma diferença entre a pessoa ter o transtorno de personalidade narcisista e uma personalidade narcísica. Como assim? Para ter o transtorno de personalidade narcisista, a pessoa precisa ter 5 características das 9 descritas no DSM, que é o Manual de Diagnósticos, né? Então, uma personalidade narcísica, talvez a pessoa tenha 4 dessas características. E aí, a grande diferença é que o narcisista não vai reconhecer que ele tem essa personalidade, né? Além de esse transtorno de personalidade narcisista, ele vai achar o máximo e ele vai te usar para regular as próprias emoções. Às vezes, a pessoa tem uma personalidade narcísica e ela tem esses comportamentos disfuncionais, por às vezes terem pais narcisistas, por às vezes ter tido um relacionamento, né, com um narcisista e a pessoa ela vai aprendendo esse comportamento, mas não significa que ela seja narcisista, né? Então pode ser que ela tenha esses comportamentos, mas ela se autoavalie. Então tem uma diferença aí, né, entre transtorno de personalidade narcisista e narcisismo, né? E esses abusos, né, emocionais, eles podem acontecer não somente com uma pessoa que é narcisista, tá? Então, a pessoa tem empatia, né, uma empatia verdadeira, então ele não é narcisista, mas não significa que ele não seja um abusador, tá? Nem todo abusador tem o transtorno de personalidade narcisista, mas todo narcisista é abusador. Isso é fato. Não tem como negar, contestar, né? E aí eles fazem esses jogos mentais, colocam culpa em você, projetam em você tudo que eles são, né? Eles se fazem de vítima, eles discutem, eles te provocam, você fica brava ou bravo e reage, né, à provocação e eles te culpam pela sua reação, tá? Uma pergunta aqui da Lu Spiller. Rafael, o narcisista se comporta da mesma forma com todas as pessoas? Por exemplo, ele parece amar verdadeiramente o filho. Será que é real? Não, não é real. Acontece que o narcisista, ele usa o filho para validar a própria imagem dele, para transmitir uma imagem de bom pai, né? E aí, assim, é manipulação. Só que não existe a conexão genuína, a conexão verdadeira. A motivação dele parecer amar o filho é receber a validação como bom pai. É isso que acontece. O que devo fazer? Meu ex-marido e minha mãe armaram várias contra mim, envolvendo justiça. Quiseram até me prender junto com maciços vereadores. Olha, você precisa procurar uma ajuda jurídica, tá? Eu não forneço nenhum tipo de aconselhamento jurídico. Você deve procurar uma orientação jurídica especializada, tá? Aí agora do ponto de vista emocional, né? Você precisa ter um autocontrole, você precisa não engajar nesse tipo de provocação, você não pode demonstrar emoção, você não pode se exaltar. Parece impossível, muito difícil, né, quando eu falo assim, mas para isso você também precisa de uma ajuda psicológica, uma terapia. Não sei se você já faz uma terapia, tá? No final eu vou responder mais perguntas. Então eu vou passar o conteúdo aqui. No final, quem quiser fazer perguntas, vamos lá. Eu vou responder, tá? Tem aqui também embaixo
um botãozinho com uma interrogação. Se você apertar lá, você pode deixar a sua pergunta lá. No final eu vou responder, tá? Melina, essa live vai ficar salva no YouTube? Essa live vai ficar salva aqui no Instagram. Tá? Então eu vou mudar agora. Todas as lives eu vou deixar verde, né, a capa. Então se você quiser assistir as lives, todas as lives que tiverem a capa verde, tá? Significa live. É um conteúdo mais extenso, mais profundo. Então assim, o narcisista, né, através do abuso emocional, ele vai desvalorizar a vítima constantemente, vai criticar a vítima sistematicamente, vai insultar essa vítima, né? Tudo isso faz parte do abuso emocional. Tá? Então, ele também vai promover o isolamento social, ele vai afastar a vítima de amigos, de familiares, ele vai exercer um controle excessivo das atividades. Você não vai na academia. Por que você vai na academia? Que roupa você vai usar lá? Por que você está usando essa roupa? E a vítima começa a ficar assim, meu Deus, né? Isso é um abuso emocional. Não é somente o narcisista que faz isso, tem outras pessoas que não têm o transtorno que fazem também, tá? Então, o narcisista, ele vai controlar a liberdade da vítima, vai controlar as decisões da vítima. E decisões são todas as decisões, o que a vítima vai comer. Então vai no restaurante, o narcisista, não, vamos dividir uma comida, vamos pedir isso aqui que é melhor, né? Vamos pedir camarão que é melhor. Eu não gosto de camarão, eu gosto de ovo frito. Mas você pede o camarão, né? E aí você começa a deixar de ser você começa a comer uma comida que você não gosta, usar uma roupa que você não gosta, aí lugares que você não gosta, né? Você começa a viver uma vida que não é sua. Isso tudo configura o abuso emocional. Então, assim, você precisa entender esses aspectos, né? O que é um abuso? O que é um relacionamento abusivo? Quais os tipos de abuso? Tá? E eu estou falando agora do abuso emocional, para quem está chegando agora. Comportamentos ciumentos, possessivos, você é um objeto, né? Então a pessoa, pela insegurança dela, ela vai projetar o que ela faz em você, ela vai achar que todo mundo, né? Você está olhando para as outras pessoas, você vai trair ela, porque ela tem uma perversidade moral, o narcisista tem uma perversidade moral. E ele ou ela vai projetar em você tudo o que ele faz. Então ele vai te usar para regular as próprias emoções. Para conviver com o narcisista, independente se é relacionamento amoroso, pai, filho, né? Então se o narcisista é o filho, você precisa se anular. Você não pode fazer uma crítica, mesmo que seja construtiva. Se vocês trabalham na mesma área, né, vai rolar uma competitividade por parte do narcisista. Se você se destaca, ele vai sentir inveja crônica, ele vai sentir inveja das suas conquistas, ele vai sentir inveja da sua personalidade, de quem você é. O narcisista sente inveja do seu brilho natural que ele não tem. Tudo isso por causa de um transtorno de personalidade, né? E no final dessa live, eu vou falar sobre a mudança do mindset. O que é o mindset? Do inglês, mind é mente, set é configuração, a configuração mental, a sua mentalidade. Tá? Olha a Sandra aqui que interessante. Ó. Meu pai se encaixa nesses comportamentos. Então assim, quando você tem um relacionamento abusivo com uma pessoa, né, provavelmente ela é uma narcisista, você trouxe isso lá do passado. E aí quando você começa a entender sobre o transtorno de personalidade, você começa a avaliar as pessoas ao seu redor. Começando pela família, amigos, né, colegas de trabalho, de repente terapeutas, tem muitos terapeutas narcisistas, onde você chega lá e vai te invalidar. Tem relatos aqui de terapeutas abusadores. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, aí você começa a perceber que você está em volta numa teia. Né? Então assim, vamos falar sobre isso mais para frente, tá? Então, o abuso emocional, ele se caracteriza pela coerção, pela desvalorização, pelo controle excessivo, pela manipulação, chantagens, culpa que você coloca, né? A culpa que o narcisista sente dele ser essa pessoa desprezível. Não estou falando para vocês acharem as pessoas narcisistas desprezíveis, estou falando que o narcisista se acha desprezível, só que ele projeta isso em você. Tudo que ele faz de errado, ele vai projetar a culpa em você, a culpa é sua. E você acaba aceitando isso, com medo de perder o amor da outra pessoa, porque você viu o narcisista, você criou sonhos com essa pessoa.
Você projetou o sonho de ter uma família, né? De repente, se você tem um filho narcisista, você projetou, idealizou um filho perfeito, que você fosse amar, que esse filho fosse te amar, mas o filho se tornou um narcisista, né? Só que aí agora você tem que aprender que para inverter, para tirar essa culpa, essa raiva que às vezes você sente, né? Olha lá, né? Meu filho é assim e fala que sou eu, né? É isso. Quem tem filhos com narcisista sentem muito. Principalmente quando você começa a entender, né, como se forma um transtorno de personalidade narcisista. Mas se você tem filho narcisista, você tem que aceitar seu filho como é. Como um ser humano que deveria ter autorresponsabilidade, né, e não se sentir culpada por isso, porque já foi. Você não pode voltar no passado e fazer com que a pessoa se transforme. Você também não pode ajudar a pessoa agora, né? A pessoa, ela é a única que pode se ajudar. Assim como você, se está nessa situação, né, de relacionamento abusivo, independente do grau de relacionamento, que tipo de relacionamento, você não pode se culpar. Você não pode mudar o outro. Você tem que olhar para dentro de você mesmo. Então, anota isso aqui, ó. Você não pode mudar o outro, mas você pode mudar a si mesma, a si mesmo. Como? Né? Canalizando essas emoções negativas, né? Se você se julga, se está se culpando por uma situação, significa que você está se julgando, né? Você está se condenando e está se punindo. Isso não é saudável. Às vezes a gente reclama de como o narcisista trata a gente, né? E a gente está olhando para o outro, mas quando a gente começa a olhar para dentro de nós mesmos, como é que nós estamos nos tratando? Sabe? Qual é a diferença da maneira que o narcisista te trata e a maneira que você se trata? Qual é a diferença? Olha só. Isso aqui é um insight que eu gostaria que vocês pensassem, tá? Anota isso. Depois você faz uma reflexão. Eu quero que vocês tirem o máximo de proveito desse conteúdo que eu preparei para que vocês comecem a ressignificar a coisa na mente de vocês, né? Então, se você estava ou está num relacionamento abusivo, se você está se permitindo estar nesse relacionamento abusivo, eu não quero que você tenha culpa. Quero que você tenha autorresponsabilidade, que você aprenda a pensar, que você aprenda a ressignificar pensamentos que te mantêm presa ou preso dentro de um ciclo de abuso. Né? Tem abuso físico também. Além do abuso emocional, o abuso físico são agressões físicas, são empurrões, socos, tapas, chutes, qualquer forma de violência física. O empurrão é um abuso físico. Tá? E danos físicos, né, que deixam marcas, ferimentos, lesões na vítima, até mesmo no relacionamento amoroso onde há sexo, né, onde ficam marcas, isso daí é abusivo, né, não deveria existir. Restrição física, como prender a pessoa, tá? Carolina, narcisista pede divórcio? Pede. Então, restrição física, como prender a pessoa, amarrar, impedir a liberdade, o movimento. Esconder a chave do carro, esconder a chave da casa, trancar para fora também de casa, tá? Isso configura abuso físico. Abuso sexual, tá? Coerção sexual, forçar a vítima a realizar atos sexuais contra a própria vontade, né? Quando você se vê pressionado a fazer um tipo de sexo que você não gosta, isso é um abuso sexual também, né? Aquela insistência, aquela violência no sexo, né? Que a gente diz aquele sexo que beira a violência doméstica, né? Tudo isso tem que ter respeito, né? Se você não gosta disso, isso é um abuso, você não tem que fazer. Só que o narcisista utiliza muito desse abuso psicossocial, que chega a ser até físico. Tá? E isso gera traumas, vínculos traumáticos terríveis. Depois você acaba fazendo coisas que você não gosta, e aí, por um sistema, um mecanismo de defesa do seu cérebro, você se acostuma com isso, você começa a gostar, mas não é que você gosta de verdade. Você desenvolveu um meio de defesa. Tá? Enfim, pressão, manipulação para obter favores sexuais, enfim, tá? Esse é o abuso sexual. Abuso financeiro. Olha só, tem muita gente nessa situação de abuso financeiro. Tá? Como é que caracteriza o abuso financeiro? Controle financeiro.
limitando o acesso à vítima aos recursos financeiros. Tá? Vamos supor que é um casal. E aí o marido controla tudo. Então, atendi uma pessoa que era casada, o marido forçou a esposa a largar trabalho, a largar a faculdade, para ser uma dona de casa e cuidar dos filhos, sendo que não era a vontade dela. Ela gostaria de se desenvolver profissionalmente, né? Então, assim, os filhos não precisam de todo o seu tempo, mas eles precisam de toda a sua atenção durante o tempo que você está com eles, certo? Mas não precisa ser todo o tempo. Então, a mulher pode muito bem trabalhar fora, pode estudar se quiser, né? Pode fazer as coisas e ainda ter um tempo de qualidade com os filhos. Só que o narcisista, ele vai te cortando ali, né? Ele vai te isolando e te mantém em casa. E aí ele controla o financeiro. E a mulher quer comprar uma roupa, quer comprar uma maquiagem, já não compra mais, já não tem que pedir dinheiro para quê? Para ele pergunta para quê? Ele controla tudo isso, você não tem mais direito a fazer nada. De repente você não faz uma academia que você gosta, não vai nem fazer mais uma caminhada, você não toma um café sozinha no restaurante, né? Você não perde a sua individualidade. Por quê? Porque o narcisista está controlando os recursos financeiros. Tá? E aí, né, como eu já falei, vai impedir de trabalhar, vai impedir de estudar, vai limitar a independência financeira. Ou então, ele pode, como alguém aqui já comentou anteriormente, né, ele vai fazer o uso indevido dos recursos financeiros da vítima, ele vai se aproveitar, ele vai roubar a vítima, ele vai manipular a vítima para fazer empréstimos no nome. Vamos construir uma casa, pega empréstimo. Vamos comprar um carro, né? Nunca tem dinheiro para fazer aquela viagem, mas vai lá e compra aquele carro caríssimo pagando no nome da vítima, né? Então, já vi casos, né? A mulher trabalhava no banco, ela foi demitida, recebeu uma rescisão e vai lá o cara e fala assim, olha, vamos pegar essa rescisão aqui, vamos investir num negócio fantástico, incrível, e a vítima, né, diz sim, confia, e o dinheiro some para onde foi. Foi jogo, foi bebedeira, foi em drogas, foi um monte de coisa furada e o dinheiro sumiu, né? Cadê o dinheiro que a pessoa tinha de reserva para sair do abuso quando ela se toca né, que está sendo abusada, que está numa relação abusiva ruim? Não existe relação abusiva boa, né? Mas que está numa relação abusiva e que aquilo é ruim para ela, está fazendo muito mal, né? Ela não tem mais a reserva financeira. O narcisista comeu tudo, com aquela fome de destruir com tudo, não tem controle financeiro, gasta mais do que tem, compra o que não precisa, vive de aparência. E aí eu já vi filhos que roubam pais, pais que roubam filhos, né, dentro do relacionamento amoroso, enfim, amigos, né, pessoas que se dizem amigas, principalmente quando tem um conhecimento maior ali, né, sobre, deixa aqui que eu vou te ajudar a administrar suas finanças, né? Ou então me empresta seu cartão de crédito para eu comprar tal coisa, eu te pago, né? E já era, né? O nome da pessoa fica negativado, fica sujo, a pessoa fica com aquelas dívidas intermináveis, aí a pessoa se toca que ela precisa sair desse relacionamento abusivo, ela até tem forças para sair, mas só que ela se vê em um monte de dívidas e ela fica presa ali, né? Como que eu vou sair agora, né? Eu não tenho trabalho, não estudei, estou fora do mercado de trabalho faz tempo, com um monte de dívidas do meu nome, estou dependendo do narcisista, né? Então, é um abuso financeiro também. E aí é o seguinte, né? Que fatores contribuem para a vítima permanecer no relacionamento abusivo? Olha só, Ale, as pessoas de fora não entendem, eles são sutis. Por quê? Porque o narcisista, ele vai fazer a boa imagem, né? A imagem do bom samaritano para todo mundo. Ele é muito prestativo, ele é muito agradável, né? Ele é charmoso, ele sabe conversar, ele cativa as pessoas, ele está disposto a ajudar. Só que dentro de casa que o abuso começa, né? Ele se revela. Então, assim, o narcisista usa diferentes máscaras. Na rua, né? Ele usa a máscara de boa pessoa. Aquela pessoa que ajuda, aquela pessoa carismática, aquela pessoa que está disposta, né, a ouvir, né, as pessoas. Por que ele faz isso? Para receber a validação dele, né? Manter a boa imagem. Na igreja é o religioso, é o santo, né? Todas as pessoas gostam dele. Com quem ele não precisa?
aí ele já começa a se revelar, né? Ele, com quem ele não precisa, ele trata as pessoas com indiferença, com arrogância, com superioridade. E dentro de casa é onde os abusos acontecem. É onde ele se revela, né? O abusador, o agressivo, o invalidador, o carrasco. É onde ele vai mostrar a verdadeira face dele. Né? Na rua, na igreja, no trabalho, é uma boa pessoa. Agora, dentro de casa, é aí que começa o abuso. É aí que a vítima sofre calada. É aí onde ele abusa de você, te xinga, te humilha, né? E dorme do seu lado como um bebê. E você chorando a noite inteira. E aí ele acorda no dia seguinte e vem como se nada tivesse acontecido, né? Você com aquela cara de quem chorou a noite inteira de orelha. Ele vem te cumprimentar. E aí você, né? Se afasta assim, ele, o que foi? Você tá bem? Como se nada tivesse acontecido. Essa é a ironia do narcisista, né? Até já gravei um vídeo falando sobre isso. Te abusou, te humilhou, você chorou a noite inteira. No dia seguinte ele vem, você tá bem? O que está acontecendo, né? Se eu não lembro, eu não fiz. Ah, nossa, como você é sensível, nem foi tudo isso. Ah, eu nem falei isso, vai. Falei da boca para fora. E é aí que se revela, né? O mau caráter. Então, assim, a vítima fica isolada, fica na situação de dependência, não pode contar com ninguém, porque as pessoas não acreditam, né? E aí você é invalidado em casa e invalidada na rua também. E sabe o que acontece? Além disso, além ele passar essa imagem, né, para família e amigos, ele vai te difamar. Então, assim, as pessoas perguntam, todo narcisista trai? Trai, todo narcisista trai. Ah, não, mas o meu não traiu, não. Traiu, sabe por quê? Porque mesmo se ele não tivesse relação sexual com outras pessoas, ele falou mal de você. Porque ele tem uma perversidade moral. O narcisista vai falar mal de você para as outras pessoas, mesmo se não for um relacionamento, né, amoroso. Mesmo se você tem um filho narcisista. Mesmo se você tem pais narcisistas. Então, assim, vai falar mal de você. Pode até, né, você pensar que não tem uma traição. Mas o que é traição? Uma difamação é uma traição. Então, assim, para as pessoas da rua, você está passando uma imagem de louco. Porque ele está falando, essa minha mulher é muito ciumenta, né? Ah, minha mãe é ridícula, minha mãe é controladora. Ah, minha filha ela é um mau caráter, ela é uma ingrata com a própria mãe. Então o narcisista ele vai te difamando. E quando você conta para as pessoas, ele passa uma imagem boa dele ou dela, né? Se for homem ou mulher, né? A pessoa narcisista, mas passa uma imagem boa dele para as outras pessoas e te difama ao mesmo tempo. E aí vai falar assim, as pessoas já estão com o pé atrás com você. E aí você vai contando para as pessoas o que acontece, as pessoas falam, não, a pessoa já está prevenida contra você, contra o que você vai falar para o narcisista, do narcisista, né, para as pessoas. E aí a pessoa fala, essa louca aí, ó, trata mal o cara em casa e agora está falando mal dele aqui, né? É ciumenta, é controladora, olha só. Então ele já fez a cama de gato, ele já preparou uma armadilha para você, para te prevenir de contar o que está acontecendo. Então você vai ser invalidada. Boa noite, página Narcisos e Narcisas. Muito bom ter você aqui. Então assim, olha só como é terrível, né? E aí vem aqueles pensamentos, né? De quem está conhecendo agora o ciclo de abuso, né? Poxa, mas se eu me tratar desses abusos, eu posso voltar a conviver com o narcisista normalmente? Depende. Se for uma relação de amorosa, não faz sentido nenhum você voltar com o narcisista, né? Se você tem filha ou filho narcisista, tá? O que acontece? Você tem que aprender a colocar limites, você tem que aprender a entender seu filho ou sua filha, né? Gata Manu, boa noite. Fisioterapeuta entrando aqui, Josiane. Boa noite para quem está chegando. Então você tem que aprender a curar a sua codependência. Você está numa situação de codependência, tá? Você tem que aprender a tirar essa programação negativa do seu cérebro, aprender a colocar limites
E aí você faz uma pedra cinza, você tem um diálogo, né, com filho, filha. Acontece que o amor é incondicional, porém a intimidade é opcional. E a intimidade é a chave que você dá para as outras pessoas acessarem as suas emoções. Eu sempre falo isso. É porque sempre tem gente chegando e fazendo as mesmas perguntas, né? E eu tenho que fazer as mesmas explicações para as pessoas. Então, assim, qual é o tipo, até onde você vai dar intimidade para essa pessoa acessar suas emoções? Né? Então, isso tem que estar muito claro. A sua identidade, quais são os seus valores, isso tem que estar muito claro para você. Né? Então, assim, os fatores que contribuem para a vítima ficar nesse inferno, nesse tipo de relacionamento, medo e ameaças, por exemplo. O medo é um fator que às vezes ele está enrustido, né? Ele está intrínseco. Ó o John, acho que só eu de homem aqui. Tem outros homens também. Só que a diferença é que os homens não se manifestam muito, né? Os homens, a gente tem uma cultura, infelizmente, onde o homem tem que ser forte, o homem não chora, né? Eu ouvi isso, o homem não chora. Como assim o homem não chora? Não faz nenhum sentido isso, né? O homem tem que ser forte. O que é ser forte? Ó, o Alexandre aí também está sempre aqui, né? O que é ser forte? Forte é chorar, é assumir que tem emoções como qualquer ser humano e tratar das emoções ruins, aprender a canalizar, aprender inteligência emocional, né? Então, assim, vamos lá. O medo, ele tem um papel fundamental em prender a vítima dentro de um relacionamento abusivo. Então, assim, olha, para explicar melhor, por que o medo te paralisa? Tá? O nosso cérebro, né, o sistema nervoso central, ele tem 3 modos, né, que é luta, fuga ou congelamento. Então, o nosso cérebro também foi feito para guardar energia, caso a gente precise sobreviver. Então, dois modos de funcionamento, ou prazer ou sobrevivência. Se você tem dor no passado, você vai projetar medo no futuro. Esse medo no futuro te paralisa no presente. Causa uma reação no sistema nervoso central, você fica paralisado. Ou seja, você fica impedido de pensar com clareza na sua situação. Quando você se paralisa, né, você se vê indefeso na posição de vítima. Você não está pensando mais coerentemente na situação. Você está produzindo mais medos, porque nossos pensamentos são automáticos. 95% dos nossos pensamentos eles são inconscientes e automáticos. Você não tem a condição, né, o poder de parar os seus pensamentos. Então eles vão acontecendo. Você está projetando medo no futuro, esse medo te paralisa no presente. E esse pensamento de medo, ele está produzindo novos pensamentos, sentimentos e emoções que acontecem julgamentos, que acontecem interpretações da situação, interpretações errôneas, porque você não está controlando esse pensamento, que vão produzir crenças limitantes, que vão produzir outros pensamentos. Você está paralisado no relacionamento. Né? Como esquecer tudo que passamos? Olha só, pergunta, né? Você nunca vai esquecer tudo que você passou. Mas você pode se desconectar emocionalmente. Você vai lembrar disso, mas sem dor. Né? Isso precisa ser dentro de um processo terapêutico, né? Isso não é tão simples assim. Mas isso aqui também é um processo terapêutico. Essas lives que eu faço também servem para te produzir, para te fornecer informações para que você tenha insights, né? Para curar. Mas aí você precisa fazer perguntas poderosas para você mesmo. Então o medo ele serve para te paralisar. Como é que o narcisista faz com que você tenha medo? Ameaças, violência física, danos materiais, quebra as coisas, né? Quebra as coisas dentro de casa, ataca celular na parede, quebra prato, quebra copo, né? Ameaças de morte, por exemplo. Ameaça contra seus parentes, ameaça contra seus filhos, né? Ameaças psicológicas também. Como são essas ameaças psicológicas, né? Você vai ver, se você me largar, você vai ver o que vai acontecer com você. Né? Então, assim, medo, ameaça, te paralisa. E aí você começa a ter medo de ficar sozinha para sempre, você começa a ter medo de nunca mais encontrar ninguém, de não conseguir ter relacionamentos saudáveis, medo de não conseguir confiar em ninguém, medo de não se curar, medo do medo.
Começa a ter medo de ter medo, olha só. O que mais? O que mais acontece aí, né? Medo te paralisa. A única forma de enfrentar o medo é curando a dor do passado, para que você possa projetar esperança no futuro. Projetando esperança no futuro, você faz as melhores escolhas no presente. Então, você não vai ficar presa nesse circuito fechado da memória. Né? Você vai produzir pensamentos automáticos bons. Só que aí você precisa aprender a controlar os seus pensamentos. Você precisa reeducar a sua mente. Quando surgir um pensamento automático, você precisa ressignificar esse pensamento. Como? Fornecendo, geralmente, esses medos que você tem, eles são ilógicos, são irracionais. Então você precisa fornecer argumentos específicos para dessensibilizar esse medo. Fala, não, peraí, esse medo não faz sentido. Medo de ficar sozinha, por exemplo, né? Quando você tem aquela sensação de ansiedade, não quero terminar com o narcisista porque, né? Medo de ficar sozinha, talvez. Esse medo não é válido. Quantas pessoas você já não se relacionou, quiseram se relacionar com você e você não teve interesse? Por que você não teve interesse em se relacionar com essas pessoas? Porque você tinha uma programação mental ruim rodando na sua mente. Então esse medo não é válido. O narcisista plantou isso na sua mente. O nosso cérebro acredita na história que a gente conta para ele. Acredita mais ainda se essa história contada, ela foi contada por uma pessoa que tem intimidade com você. Tá? A dependência emocional também é um fator que faz com que você fique presa ou preso nesse relacionamento. Independente, novamente, do tipo de relacionamento. Eu tenho um filho, uma filha narcisista. Você está codependente aí, você está fazendo tudo que esse filho quer, tudo que esse filho ou filha projeta, tudo que ele joga para você de lixo emocional, você aceita, né? E por que você aceita? Essa é a questão. Por que você aceita esse lixo? Por que você abraça essa ideia? Se eu falar para você aqui hoje, você não presta. Por que você vai abraçar isso? Né? Para isso que a gente precisa ter uma relação de confiança, para isso que eu estou fazendo mais lives aqui. Eu quero programar sua mente com ideias positivas a seu respeito. Eu quero te ajudar a reescrever a sua história, para que você elimine essas memórias traumáticas carregadas de emoções ruins que ficam se perpetuando na sua mente. Eu quero falar que você é incrível. Eu quero falar que você é uma pessoa maravilhosa, com uma capacidade imensurável de reconstrução, de co-criar sua própria realidade, de reescrever a sua história de uma maneira poderosa, né? Então, assim, é para isso que servem essas lives. É para isso que eu quero que você confie em mim. Para isso que a gente precisa ter uma intimidade, né? Para eu poder lançar essa sementinha positiva na sua mente. Para que você aprenda a abraçar, a permitir entrar na sua mente coisas boas. Mas ideias errôneas ao seu próprio respeito, né? Olha só o que a Marise está falando aqui, ó. Mais pensamentos. Temos que duvidar, criticar e declarar algo bom, né? Sobre maus pensamentos. Então, você tem um pensamento ruim, por que você vai aceitar isso de forma inconsciente, né? Peraí, você vai falar que não tem sentido. Se o narcisista falar que você é mentirosa, que você não presta, que você é culpada pelo sofrimento dele. Fala, não, peraí, eu não sou culpado por sofrimento de ninguém. Eu não sou responsável por isso. Só que a dependência emocional faz com que você abrace isso de forma inconsciente. Né? Obrigado pelas pessoas que estão comentando aqui. Né? Olha só, Cristal, será que eu sou dependente do narcisista? Acho que não muito. Eu aceitava por não entender o que eles armavam contra mim, faziam mais. E faziam, mas depois falava, desculpa, não estava legal, né? Estava zoando. Então, isso é manipulação. Você sabe que você é dependente emocional quando você não consegue falar não, quando você faz de tudo para agradar outra pessoa, quando você se esvazia de si para preencher o outro na expectativa de receber esse amor em troca. E esse amor nunca vem, porque mesmo você se esvaziando de si para tentar preencher o narcisista, o narcisista é um saco sem fundo, é um buraco negro, onde ele vai sugando tudo, e nada é suficiente. Então você se sente exausta e esgotada, né? Então você tem medo de perder, você se permite continuar num relacionamento que você está vendo que é abusivo, que você está vendo que é ruim. Só que
por falta de habilidade emocional, né, você não consegue olhar para dentro de si. Aí você precisa entrar nessa live aqui para aprender. Eu falo, olha, vamos lá, vamos organizar essa mente aqui. Você não aprendeu a organizar sua mente na escola, você não aprendeu a organizar sua mente em casa. Pelo contrário, talvez em casa foi bagunçada a sua mente. Por isso que hoje você tem esses conflitos. Né? E aí você não percebe que traz uma programação mental ruim, uma dependência emocional, um vazio interior, onde você projeta no outro essa expectativa de ser amado, esse preenchimento desse vazio. Né? Então é isso que acontece. Muitas vezes, quando a pessoa tem filhos narcisistas, né? A pessoa, quando o filho nasce, a pessoa pensa que o filho vai ser a salvação dela. Meu Deus, agora eu vou ser preenchido de amor. E coloca também toda a sua expectativa de ser amada no filho. E aí esse amor não vem de volta e a pessoa sofre, né? A dinâmica, percebam que a dinâmica é a mesma para todos os tipos de relacionamento. A dinâmica, a engrenagem básica, né, do que funciona. Né, de como o relacionamento abusivo funciona. Né, a engrenagem básica é a mesma para todo tipo de relacionamento. Então, assim, poxa, essa dependência emocional faz com que você vire um capacho. A gente tem um momento que eu chamo um momento de convergência. Já falei isso antes, né? Então, o momento de convergência é o seguinte. Você descobre que o narcisista mente, te manipula. O narcisista descobre que você descobriu que ele mente, que ele te manipula. E você descobriu que ele descobriu que você descobriu que ele mente, que ele manipula. E aí, o que acontece, né? Nesse ciclo de relacionamento, você não coloca limites, você aceita o narcisista de volta. E aí, quando você aceita ele de volta, você está falando para ele que você sabe que ele mente, mas que está tudo bem. E ele está ciente disso, então ele fala, então eu posso abusar mesmo, a pessoa aceita. A pessoa é uma boa fonte de suprimento, né? E, poxa, aí virou palhaçada, porque ele vai falar assim, já que você aceita, então eu vou abusar mais. Se eu estou te batendo, você é meu saco de pancada, e você está aceitando, então eu vou bater mais forte. É isso que acontece. Esse é o ponto de convergência. Né? Você sabe que ele sabe que você sabe que ele sabe. E aí você aceita ao mesmo tempo, das duas uma. Ou você cai fora e decide optar por você, se colocar em primeiro lugar, se curar da sua dependência emocional, aprender a dizer não, colocar limites, não depender emocionalmente dessa pessoa e nem de nenhuma outra para ser feliz. Você decide tornar o seu copo cheio para que ele possa transbordar com as outras pessoas. Né? Ninguém pode te completar. Ou então você decide se tornar capacho, você vira tapete. E o narcisista começa a pisar em você e está tudo bem, você aceita. Né? Eu não estou dizendo aqui que as pessoas querem ser abusadas. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que a pessoa aceita inconscientemente, às vezes até conscientemente, né? Mas não é que significa que ela queira. Significa que talvez ela não queira se livrar do vício, que é o que nós vamos falar daqui a pouco, né? Então, assim, olha só aqui o John, está separado, mas tem uma filha com ela. Queria isolar ela, mas tem a filha. Contato zero não serve para quem tem filhos com o narcisista. Porque você vai ter que falar cedo ou tarde com ela, né? E aí você tem que usar de recursos legais. De repente colocar a advogada para falar com ela, para intermediar uma outra pessoa, ou então falar simplesmente o básico, sem interagir muito, sem engajar nas provocações, sem engajar nas conversas que são provocações. Só que você tem que se cercar de recursos jurídicos, né? Provas legais. Narciso na intimidade, a página aqui, muito boa noite. Então, assim, se você não se cercar desses recursos, se você não aprender a falar somente o básico, sem dar motivo, né, sem dar pano para a manga, como a gente diz, você consegue. Mas para isso você precisa curar a sua codependência. Você tem que bancar ali a sua independência emocional. Para isso você tem que estar, né, livre. Tá? Livre de toda expectativa ali de vício, de programação mental ruim, de
sabe? Todas as memórias traumáticas que você tem. Então, assim, a dependência emocional, né? De onde será que ela vem? E para quem tem que trabalhar junto? Jane, para quem tem que trabalhar junto é o seguinte. Aí você vai ter que tomar uma decisão. Ou você se banca emocionalmente ali, fazendo a pedra cinza, como eu falei, né? Não engajando em provocações, sendo suficiente. Se você está nesse nível já, legal. Se você não está nesse nível, não pode sair desse emprego, você tem que fazer uma terapia, você tem que aprender inteligência emocional, você tem que se tratar, você tem que trabalhar isso dentro de você. Em último caso, você vai ter que sair do emprego, você não vai poder mais trabalhar junto. Simples assim. Não tem outra alternativa, gente. É só isso. Ou você se cura, se banca emocionalmente, ou você cai fora. Tá? E essa mensagem tem que ser dura mesmo. Essa mensagem tem que ser dura e aí você vai precisar escolher, você vai precisar tomar uma decisão. O narcisista, né, como eu falei, ele usa também a dependência financeira. E tem muitas pessoas que falam, mas eu dependo do narcisista, né? Porque paga todas as contas. Aí você vai ter que criar um plano para isso. Essa dependência financeira, ela começa na mente. Nada do nada. Tudo começa na mente. Através de pensamentos, sentimentos e emoções. Se você está numa situação de dependência financeira, você vai ter que criar um plano para sair. Mas eu não vejo nenhuma luz no fim do túnel. Você vai ter que ver. Existem técnicas para isso, né? Enfim, só que daí não dá para ensinar tudo numa live aí de 1 hora. O narcisista, ele promove um isolamento social, né? Você começa a perceber que você não tem mais amigos. As pessoas que você tinha no seu círculo de amizade, elas estão dando as costas para você. Por quê, né? O que aconteceu? Foi feita uma difamação. Quando você foi reclamar do narcisista, as pessoas falaram, essa daí tá doida, né? Então as pessoas vão te dando as costas, vão caindo fora. Você mesmo vai se isolando das pessoas. O narcisista coloca uns contra os outros. Ninguém é bom o suficiente para você. Para quem tem filho narcisista, né? Coloca o pai contra a mãe, coloca uns contra os outros, ele divide, né? Então assim, você não tem mais familiar, você não tem rede de apoio, você não tem nada, você não tem, de repente, nem emprego, você só tem dívida, né? O que acontece? Então, medos e ameaças dificultam, dependência emocional, né? Dependência financeira. Provavelmente, se você está preso ou preso num ciclo de abuso com narcisista, você é dependente emocional, acima de tudo, né? E essa dependência emocional que desencadeia todo o resto, tem o isolamento social, tem a manipulação psicológica do narcisista. Ele vai te confundir para te controlar, né? Ele vai distorcer a realidade. Ele vai te culpar por coisas que ele mesmo fez. Então a vítima se sente culpada pelos abusos. Me fala se isso é lógico. Me fala se isso é lógico. Você é abusado ou abusado e ainda se sente culpado. Faz sentido isso? Responde aqui para mim nos comentários. Para mim não faz sentido nenhum. Você ser abusado ou abusado e ainda se sentir culpado. Né? Porque assim, quem deveria sentir culpa é o abusador. Só que ele não vai sentir essa culpa, porque ele não está nem aí. Olha lá, não faz sentido lógico. Não faz sentido, gente. Então se você está se sentindo culpada ou culpado, tá? Tem gente aqui, ó, que está confirmando, ó, não faz sentido, tá? Pérez Léo, já estou curada, parabéns, tá? Tem uma luz no fim do túnel, é para isso que a gente está aqui nessa live. Olha só, eu me senti assim e chorava muito, né? Não faz sentido. Cidinha está passando por tudo isso, né? Por que nos sentimos culpados? Por causa do abuso, por causa da manipulação. Porque ele está abusando de você, e ele está falando que a culpa por ele abusar de você é sua, porque você provoca ele, porque você é uma pessoa má, porque ele começa a projetar todo o lixo emocional dele em você, e você começa a se sentir a pior pessoa do mundo. Vou te dar um exemplo muito claro aqui dessa manipulação.
O narcisista, ele conhece todos os seus gatilhos. E ele vai apertando um por um, vai apertando gatilho, 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 até você estourar. Quando você estoura, ele fala, viu? Olha só como você é louca. Você está estourando aí, você está tendo uma reação que não faz sentido, mas ele te provocou. Você vai ter uma reação, isso se chama abuso reativo. E ele te culpa pela sua reação, por causa da provocação dele. Então, olha só. Esse é só um exemplo aqui para fazer uma analogia. Por que você se sente culpada? Aí tem uma outra questão da culpa. Você está sabendo, você tem uma intuição e você ignorou a sua intuição, certo? Você está sabendo que você não se sente bem, você está vendo que está sendo inferno conviver com essa pessoa, que o relacionamento é ruim, mas você permanece nesse relacionamento. Quando isso acontece, você se anula. Você deixa de ser quem você é, você perde a sua identidade. Se você está se anulando, você está indo contra você mesma. Quando você vai contra você mesma, você fala, por que eu fiz isso? E aí ainda por cima tem aquela voz, tem aquele crítico interno dentro de você. Esse crítico fica te acusando, olha, você permaneceu nesse relacionamento. E aí esse crítico também é a voz do narcisista, falando, olha, você que é culpada. Né? Instalou a programação mental. Esse crítico podem ser seus pais na sua infância te criticando. Só que você não está consciente desses pensamentos, você não está consciente, você não sabe que tem esse crítico na sua mente. Você está vivendo no piloto automático ali, sua mente está flutuando, assim, está vagando. Sua mente está vagando, sua mente é como se fosse uma alma penada aqui nessa terra, sua mente está vagando. É isso que está acontecendo. E aí você precisa reaprender a organizar seus pensamentos, a trazer sua mente de volta, entender que a sua mente, esses pensamentos horríveis sobre você mesmo, não te definem. Você não é esses pensamentos, você tem uma essência perfeita. Esses pensamentos são só programações ruins que foram colocadas na sua mente. E aí você tem que aprender a desfazer isso. Né? A manipulação psicológica também, tá? Acontece com, além da culpa que o narcisista faz você sentir, com falsas promessas de futuro. Né? Então, vamos supor que você está num relacionamento amoroso, você idealiza uma família, né? Um relacionamento saudável, onde você vai amar, onde você vai ser amada, e vai ser tudo perfeito. Você idealizou isso, você tem um sonho de ter uma família saudável, emocionalmente saudável. E você, infelizmente, acabou ligando esse sonho com essa pessoa. E aí você fica tendo esperança de conseguir esse sonho. Você fica na expectativa. Não, ele vai mudar. Você está vendo que no namoro, é um namoro ruim, a pessoa te controla, a pessoa né, você se sente desvalorizada, a sua autoestima está indo por água abaixo. Aí você pensa, ingenuamente, mas ele vai mudar quando casar. Só que não. Ele não vai mudar. Por quê? Porque você tem esse sonho, o narcisista não. E aí você colou, né, esse sonho, você grudou, você atrelou esse sonho a essa pessoa. E você está pensando, então ele vai mudar quando casar, porque a gente vai ter uma família perfeita. Só que esse sonho é só seu, não é dele. E o narcisista não está ligando. O narcisista está pensando totalmente o contrário. Está pensando assim, se a gente está nesse relacionamento aqui e ela aceita esses abusos, quando casar não vai ser diferente. Eu vou ter uma empregada com benefícios de casado, né? Uma empregada onde eu vou ter sexo. É isso que ele pensa. E aí você vê que o seu sonho vai por água abaixo e você casa. E você vê que não muda. Aí você pensa assim, nossa, né, mas então vamos ter um filho, porque ele não está mudando. O filho vai unir a gente, né, porque a gente precisa, né, dos dois para cuidar do filho. Então vai unir o casal, e não é isso que acontece. Você fica sozinha com o filho, cuidando da casa, do filho, da comida, de tudo. E ele não está nem aí, ele está vivendo a vida de solteiro com benefício de casado. Olha só a mentalidade, olha só por que o mindset está totalmente errado. É preciso fazer uma reengenharia de mindset. É preciso identificar quais as sensações que você tem. Se é medo, angústia, raiva, como você se sente? Está pisando em ovos? Quais são os pensamentos que vêm dessa sensação? Debaixo de o que está por trás desses pensamentos? Quais são as camadas de pensamento que você tem? Por trás dessas camadas de pensamento, quais são as crenças
limitantes que se tornaram crenças centrais, que se enraizaram na sua mente, né? Então, assim, quais são as crenças limitantes que estão por trás desses pensamentos, que estão te mantendo presa ou preso? Você é controlada ou controlado por suas crenças. Olha só, se você tem crenças empoderadoras, crenças positivas, você vai ter escolhas equilibradas, automaticamente, inconscientemente. Se você tem crenças limitantes, autodestrutivas, você vai fazer as escolhas erradas. É por isso que o seu passado tem que estar resolvido. Seu futuro tem que estar decidido, para que você possa fazer escolhas equilibradas no presente. Fazendo escolhas equilibradas no presente, você ativa o quê? Poder. Que poder é esse? O poder de ser quem você é, o poder de escolha. Só que quando tem dor no seu passado, você projeta medo no futuro, você não entra em ação na hora que você tem que entrar. Você perdeu o timing, perdeu o tempo de entrar em ação, você vai compensar pela velocidade. Compensou pela velocidade, perdeu a precisão da escolha. Perdeu a precisão, vai tentar compensar pela força, né? Lembra lá no namoro, onde você estava vendo que ia dar ruim? Aí você, não, vamos casar que daí vai ser melhor, né? Está compensando pela força. Casou, putz, tá ruim, mas vamos ter um filho que daí vai ficar legal, né? Eu vou segurar ele pelo filho. Olha só, compensando pela força. Cometendo erro atrás de erro, né? E aí você começa a se julgar, se condenar, se punir. Começa a achar que você é abusadora, onde você errou. Começa a tentar mudar o narcisista, começa aquela fase da barganha. Não, mas e se ele fizer terapia? Mas e se ele mudar? Ele? Mas e eu? Quando é que eu estou olhando para mim? Eu não vou mudar o narcisista. Mas eu posso me mudar. Vou listar para vocês aqui 10 crenças limitantes, tá? Se alguma delas tocar o seu coração, sentir aquele apertinho assim no peito, é aí que você tem que trabalhar para mudar essa crença. Tá? Por exemplo, eu não mereço algo melhor, né? Então talvez você inconscientemente acredite que não mereça algo melhor. Eu sou responsável pelos abusos, olha aí a culpa, né? Então, vocês perguntaram, né? Por que a gente se sente culpada, né? Você tá se sentindo responsável pelos abusos. Por quê? Por causa da manipulação, por causa, né, da inversão da culpa, dos jogos mentais, por causa do seu crítico interno. Ninguém vai me amar como ele ou ela me ama. Isso foi plantado na sua mente, né? Você nunca vai achar ninguém como eu. Você nunca vai achar alguém que faça as coisas para você como eu faço. Pô, você deveria pensar, ainda bem, nossa, esse é o plano mesmo. Né? O plano é nunca achar alguém como você. É achar alguém saudável. Esse é meu plano. Né? Deveria ser esse o seu pensamento. Mas você não teve habilidade para pensar isso. Para ressignificar esse pensamento. Para duvidar desse pensamento. Para criticar, para declarar algo positivo sobre isso. Né? Outra crença limitante. Ele vai mudar. Nossa, que é uma crença mais limitante que essa, gente? Não tem, né? Infelizmente não tem. É melhor ficar com ele do que ficar sozinha. Olha só. É melhor ficar com ele. Olha só que ridícula essa crença. Você só está dando duas opções para o seu cérebro. Ficar com a pessoa abusiva ou ficar sozinha. Não é ridículo isso? Olha essa crença limitante, como é horrível, né? É melhor com ele do que sozinho. Não. Você só está dando duas opções para o seu cérebro. O melhor é ficar com uma pessoa emocionalmente saudável. O melhor é se curar para que isso aconteça. Né? O melhor é olhar para dentro de mim e encarar minhas sombras. Né? Quando eu encaro as minhas sombras, eu tenho a oportunidade de mudar. Né? Causa um constrangimento. Por que é difícil olhar para mim mesmo? Porque isso causa um constrangimento. Isso, né? Você vai buscar, geralmente, conforto. Mas você não encontra o conforto antes de encontrar o confronto. Quando você encontra o confronto, dói, causa um constrangimento. Esse constrangimento faz você mudar. Só assim. Enquanto você evitar o confronto, você vai continuar dando murro em ponta de faca. Né? Você vai
Na maratona eu fiz uma analogia a saltar de paraquedas, né? Então você precisa encarar que você não pode mudar o outro, você precisa aceitar que você precisa mudar você mesmo, que você tem de repente uma codependência, que você precisa se tratar. Quanto tempo você perdeu? Tem gente que passou 20, 30 anos, tem gente que, né? Enfim. Olha lá, ó. Melhor com ele, pior sem ele. Isso também é uma crença limitante, né? Na verdade. Aquela crença limitante também, melhor só do que mal acompanhado, né? Você só está dando duas opções para o seu cérebro, ou só o mal acompanhado. Isso também é um pensamento que você tem que desfazer, né? Não posso fazer isso sem ele. Então, voltando aqui para aquela analogia do paraquedas, você precisa encarar seus traumas. Você precisa dar o primeiro passo, você precisa fazer algo por você, você precisa aceitar que essa pessoa não vai mudar, mas que você pode mudar. E quando você muda, você recupera o controle da sua vida, como se fosse um carro desgovernado, né? Então, quando você decide olhar para dentro de si, você entra nesse carro, segura o volante, define para onde você está indo. Acabou. Tá? E aí você vai saltar de paraquedas, primeiro você tem medo, depois você aceita que é seguro, você entra no avião, e você vê as pessoas saltando, você vai ficar com medo também. Quando você chega na porta daquele medo, daí o instrutor, ele está lá atrás e fala assim, olha, não olha para baixo não, olha para cima. Fica tranquilo. E vai. E aí quando você salta, é a melhor sensação do mundo. Né? Fala que incrível a visão, aí o paraquedas abre, você começa a controlar o paraquedas, você, né, sabe para onde você está indo. Eu estou falando isso porque eu já saltei de paraquedas e é maravilhoso. Tinha medo antes, tive que encarar. E essa analogia é sensacional. E quando você está controlando paraquedas ali, é incrível. Sensação de poder, de você ser você mesmo, você mesmo. Só que você precisa aceitar primeiro. Você não vai poder mudar o outro. Você não vai se sentir preenchido ou preenchido através do amor de outra pessoa. Você só vai sair dessa através do amor próprio. Tá? Outra crença limitante. Eu não sou forte o suficiente. Isso é uma crença limitante. Você é forte o suficiente, sim. Você é mais forte do que você imagina. Você é um ser humano incrível, fantástico, dotado de poder, mas você acredita que você não tem poder. Quando você acredita que não tem poder, que não é forte, você fica limitado. Por quê? Porque você é controlado pelas suas crenças. Henry Ford falou assim, se você pensa que pode ou pensa que não pode, dos dois jeitos você está certo. Né? Então, vou contar para vocês aqui, não sei se vocês já ouviram, né, essa história. Tinha um velho sábio no alto da montanha e ele adivinhava, ele dava as respostas, adivinhava todas as perguntas das pessoas. E tinha um cara que ele se julgava muito esperto, ele falou assim, olha, eu vou levar um pássaro na minha mão e vou esconder esse pássaro aqui vivo. E eu vou perguntar para o velho sábio, né? Esse pássaro está vivo ou está morto? Se o velho sábio falar que está vivo, eu vou apertar o pássaro e vou matar ele e vou falar assim, olha, ele está morto. Vou provar que ele estava errado. Se o pássaro falar que está morto, eu vou soltar o pássaro, ele vai voar, vou falar assim, o pássaro está vivo, você está errado. E ele subiu a montanha com um passarinho na mão, chegou na frente do sábio e perguntou, esse passarinho aqui está vivo ou está morto? O sábio respondeu para ele, a resposta está nas suas mãos. E aí? Você pode ou não pode? Né? Se você pensar que pode, você está certo. Se pensar que não pode, você está certo também. Então, pensar é tão importante, gente, que é assim, precisa ser feita uma higiene mental. Você toma banho quantas vezes por dia? 1, 2, 3, não sei. Quantas vezes por dia você escova o dente? Né? Então, quantas vezes por dia você faz a higiene mental? Que tipo de pensamento você permite alimentar na sua mente? Porque pensa só, você está se sentindo culpada, ansiosa, com depressão, e você fica pensando, o narcisista está com outra pessoa, né, está feliz com a nova vítima. Por que é que você está interessada nisso? Por que é que você continua alimentando esse pensamento? Você tem aí na sua mente um anjinho e um diabinho, que eles começam a brigar entre si. Só que eles não têm força, para matar o outro, a não ser que você alimente ele. E aí, quem é que você está alimentando na sua mente? Pensamento bom ou pensamento mau? Sua mente é uma máquina reprodutora de pensamento. Se você alimenta pensamentos bons, eles vão
ser cada vez melhores. Você está caminhando para escolhas saudáveis, para ser uma pessoa com autodesenvolvimento, para ser uma pessoa com escolhas cada vez melhores. Se você está alimentando sua mente com pensamentos ruins, você está sendo cada vez pior todo dia. Você está sendo invalidada por você mesma, por você mesmo. Você não está sendo quem você veio aqui na Terra para ser. Você está vivendo o inferno aqui na Terra. Céu, é possível viver o céu ou o inferno aqui na Terra. Tá? Eles são estados de consciência. Se você está com um narcisista, você está vivendo o inferno aqui na Terra. Olha lá. Bioarmazém. Só penso em tirar minha vida. Tá? Agora, por que é que você continua alimentando esses pensamentos na sua cabeça? Quem pensa em tirar a própria vida, não está pensando em tirar a própria vida, está pensando em tirar a dor. Só que você, infelizmente, tirando a própria vida, você não vai tirar a dor, você vai levá-la com você. Você só tirou o seu corpo, a sua mente vai te acompanhar. Né? Então, assim, você não quer tirar a própria vida, você quer tirar a sua dor. Esse é um grito desesperado pela vida. Quem pensa em tirar a própria vida não está pensando em se matar, está pensando em matar a dor. É um grito desesperado, eu quero viver, eu quero arrancar essa dor do meu peito. Só que você não pode fugir da sua mente. Você está pensando que é mais fácil fugir da sua mente. Só que você não pode fugir da sua mente. Você vai levar sua mente por onde você for. E aí eu te falo, esse processo de cura dói. E vai doer como nunca, para nunca mais doer. Pensa só, dói mesmo. Você não vai arrancar essa dor tirando sua vida. Você vai arrancar essa dor tirando esses pensamentos da sua cabeça, fazendo a higiene mental. Só que só você vai poder fazer isso por você. Você pode frequentar terapia toda semana, você pode fazer hipnose, você pode fazer Psyche comigo, você pode fazer EFT comigo, qualquer coisa que você quiser. Só que se você não quiser e querer, não tem nada a ver com desejo. Querer tem a ver com disciplina, com decisão, tem a ver com fazer o que precisa ser feito, mesmo sem ter vontade. Né? Depende só de você. Como eu te falei, você pode ir em qualquer terapia que você quiser. Você pode gastar aí dinheiro de uma casa fazendo terapia. Se você não fizer a higiene mental todos os dias, várias vezes por dia, você não vai superar nada disso. É muito simples, só que não é fácil. É doloroso. Mas você precisa fazer. Algo que ninguém vai poder fazer por você, entendeu? Outras crenças limitantes aqui. Não tenho para onde ir. Ah, mas eu não tenho mesmo. Legal, se você acredita que não tem, então você vai continuar sem menos ainda. Né? Outra crença limitante. Ele me ama de verdade, apesar dos abusos. Só que não. Mais uma. Eu não mereço ser feliz. Essa é uma crença limitante. Tá? Olha aqui. Rosemary Galvão. Vivendo tudo isso, mas com muita vontade de me curar. Tá? Exato. Você precisa se curar para você viver a sua melhor vida. É possível. Só que você tem que parar de alimentar pensamentos ruins. Ó, gente, minha mãe morreu. Era a minha vida. Não doeu desse jeito. Olha só a que ponto chega um relacionamento abusivo. Gente, minha mãe morreu. Era a minha vida e não doeu desse jeito. Eu ouço isso todos os dias. Todos os dias. Tá? Uma pessoa da família, mãe, pai, morre. Não dói tanto quanto, né, esse abuso. Por quê? Eu vou falar agora. Né? O que acontece? Seu cérebro ficou viciado nesse abuso. Como assim? Vou falar sobre esse vício, tá? Primeiro, quando a pessoa repete relacionamentos abusivos, né, ela está trazendo uma programação mental da infância. Ela aprendeu na infância que o abuso é amor. Controle é amor, decisão por você é amor. Né? É isso que aprendeu na infância. E aí você sente uma familiaridade dentro desse relacionamento abusivo. Tá? E
É essa ou essa? Eu não sei. Como limpar a mente? Eu vou explicar no fim, tá? Eu vou explicar daqui a pouquinho, para não me alongar muito. Você trouxe uma programação mental ruim na infância. Então, quando você se relaciona com um abusador, você sente uma familiaridade, você se sente bem. E aí você não percebe, né? Vem da infância essa questão. E aí você tem um relacionamento abusivo, você até consegue sair desse relacionamento abusivo, mas entra em outro. Fala, gente, só tem um narcisista na minha vida. Por quê? Porque você trouxe isso da infância. Então, seu cérebro está condicionado a se relacionar com pessoas que são abusivas. E aí, você trouxe esses modelos disfuncionais de relacionamento da sua infância, né? Uma família com muitas brigas. Um dia você pode contar com a pessoa, outro dia não pode. Um dia você presta, outro dia você não presta. Uma frieza dentro de casa, essa desconexão, enfim. Né? Você trouxe essa programação mental ruim. Então, seu cérebro, né, tá aí viciado, de uma certa forma, em relacionamentos abusivos. Agora eu vou falar de outro tipo de vício, de uma química cerebral e das recompensas emocionais que acontecem dentro desses relacionamentos abusivos, tá? Quando você está Olha só, uma pergunta aqui importante, tá? Motivação e sucesso. O narcisista pode... Cadê? Sumiu. Aqui, ó. O narcisista pode ter trazido coisas da infância e projeta na esposa? Sim. É isso que ele faz. A esposa para de ser esposa, começa a ser mãe, ele começa a se vingar da mãe dele na esposa. É isso que acontece. Mas eu vou falar sobre isso numa outra live, né? A dinâmica por trás da mente do narcisista, tá? Então assim, olha, durante a fase do love bombing, o que é love bombing, né? O que é o love bombing? Love bombing é a fase do início do relacionamento, onde ocorre a idealização, a vítima é colocada num pedestal, a vítima se sente ouvida, se sente preenchida com atenção, ela ouve coisas lindas, maravilhosas, promessas que ela sempre quis ouvir, e isso libera uma carga de dopamina tremenda no cérebro, né? Uma euforia, um bem-estar, consequentemente, reduz os níveis de cortisol, reduz o estresse. E a pessoa se sente calma, né? Ela se sente segura. E aí ela passa a ter essa sensação de euforia, de felicidade, de ser amada como nunca. Uau! Né? Estão liberando neurotransmissores, hormônios, né? E aí, assim, o que acontece? Essa carga de dopamina, ela é tão forte que na fase da desvalorização, seu cérebro entende que ele precisa de prazer. Se não tem prazer, é sobrevivência. Se está em modo de sobrevivência, ele precisa buscar o prazer a qualquer custo. Precisa compensar esse prazer. Precisa receber esse prazer de novo. Eu quero aquela carga de dopamina que eu tinha no começo. É mais ou menos esse o raciocínio que tem na mente. Né? Só que isso daí não vai voltar mais. Essa idealização já era, acabou. Agora é desvalorização. Quando você está na desvalorização, até descarte, aumenta o nível de cortisol no seu cérebro. Seu estresse vai lá para cima, adrenalina, você fica desesperada e aí você começa a sofrer uma abstinência, porque durante a fase da idealização criou-se um circuito neural, um circuito de prazer ali. Seu cérebro entende que aquilo é prazer. Durante a desvalorização, seu cérebro, o narcisista começa a te humilhar, começa a te desvalorizar, te maltratar, e aí depois ele te dá uma migalha de amor. Quando ele te dá essa migalha de amor, é suficiente para você esquecer todas as humilhações, as mentiras, as traições, e você acredita que o relacionamento vai ser como antes. Seu cérebro está concentrado ali naquela dopamina barata que seu cérebro está liberando. Seu cérebro está concentrado na dopamina barata, que aquela migalha fez com que seu cérebro liberasse. Né? Reformulando aqui. E aí é suficiente para você esquecer tudo. E aí vem outra desvalorização. Vem uma migalha e uma desvalorização. E você fica buscando as migalhas, né? Aquela dopamina, aquela carga forte do começo, do love bombing, né? Só que isso não vai voltar nunca mais. Só que daí ele para de dar as migalhas. E é só desvalorização, é só tapa, é só pancada, né? Emocional, te desvaloriza. Isso se chama reforço intermitente, né? Quente e frio.
Bate e afaga, quente e frio. Depois é só frio, 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 frio. E seu cérebro entende que tem que buscar. É aí que você começa a rastejar pelo narcisista. É aí que tenta ter a dopamina, a sua felicidade ficou condicionada à maneira como você se sentiu no começo da relação. Você não começa mais a apreciar as coisas boas da vida, sua vida perde o sentido, você não tem a capacidade de andar por uma praia se você gosta, sentir a brisa no seu rosto, o cheiro do mar, sentir a textura da areia, a temperatura da areia no seu pé, se está quente, se está frio, né? A água batendo em você, tomar uma água de coco gelada, se hidratando ali embaixo da sombra, ouvindo os pássaros, aquela, né? Sua mente está all over the place, sua mente está em todos os lugares, menos onde ela deveria, né? Você perde a capacidade de viver no presente, de apreciar o belo. Ou então, se você não gosta de praia, talvez, né, na natureza, andando na grama, pisando descalço ou não, mas sentindo a brisa no seu rosto, a sombra, a beleza da árvore, né, o cheiro das flores, o barulho dos pássaros, né, a temperatura, se está quente, se está frio. Você perde a capacidade de apreciar o belo, você não está mais vivendo no presente. Você não consegue se apreciar. Você não consegue ter uma conversa, né? Você não consegue ter uma conversa agradável com ninguém, né? Olha só a Marise, sim, Rafael, prefiro esquecer e só focar no momento de alegria quando ela me tratava bem. Então, assim, você precisa voltar a viver, trazer sua vida de volta. E a felicidade, né? Ninguém pode te dar felicidade. Felicidade pode ser conseguida através do amor próprio, que brota dentro de você. Você não vai achar felicidade, ninguém é responsável pela sua própria felicidade, só você mesmo. Ou você mesmo. Tá? Anota aí. Ninguém é responsável pela sua felicidade, somente você mesma, somente você mesmo. Ninguém vai poder fazer com que você se sinta feliz, a não ser você mesma, você mesmo. Você precisa resgatar a capacidade de apreciar o belo. Você precisa estabelecer pequenas metas, né? Pequenas metas, assim, por exemplo, vou arrumar aquela gaveta que está bagunçada amanhã às 19 horas. Você se compromete com você, são pequenos compromissos. Você vai lá amanhã às 19 horas e arruma aquela gaveta. E aí você celebra. Isso vai liberar naturalmente dopamina no seu cérebro. Noradrenalina, ocitocina, enfim, serotonina, vai acontecer uma reação bioquímica positiva no seu cérebro, pelo simples fato de você ter se comprometido a arrumar aquela gaveta, você foi lá, você fez o que você falou, isso vai liberar no seu cérebro um senso de recompensa, vai ativar, né, um sistema de recompensa no seu cérebro. E aí você vai lá e se dá essa recompensa. Você celebra o que você fez. Como? Comendo uma comida que você gosta, assistindo um filme que você queira assistir, comendo uma pipoca, mas de forma intencional. Quando você se propõe a fazer uma atividade, mesmo que seja simples, não estou falando de gastar dinheiro não. Por exemplo, eu vou fazer uma caminhada amanhã na rua. 5 minutos. Não precisa ser algo a 1 hora, algo que você não vai conseguir fazer. Se compromete em fazer uma caminhada de 5 minutos. Amanhã, às 7 horas da manhã, eu vou fazer uma caminhada na rua de 5 minutos. Você põe o despertador, você levanta, você faz a sua caminhada de 5 minutos, e aí você vive no presente, você observa, você está na rua, os carros passando, que tipo de carro que está passando, você está andando rápido, não está? Qual a temperatura ambiente? Né? Está sentindo uma brisa no seu rosto, não está? Ou você está numa praça bonita, né? Como são as pessoas que estão ao seu redor passando, que roupa elas estão usando, né? Você está se sentindo bem, seu corpo está esquentando, você começa a viver no presente. Você não deixa sua mente vagar como uma alma penada por aí, sem sentido. Você vive no presente. Então você se propôs a fazer uma pequena atividade, você está fazendo e você vai celebrar. Né? E você pensa na celebração antes de fazer a sua atividade. Então amanhã vou fazer uma caminhada às 7 horas da manhã de 5 minutos na praça do lado de casa, depois eu vou celebrar tomando uma água de coco. Beleza, você vai lá, acorda, faz a sua caminhada, vive no presente, toma água de coco. Vai ser a melhor água de coco do mundo. Isso é só um exemplo, obviamente. Você pode celebrar da forma que você quiser, da forma que fizer sentido para você, mas precisa ser intencional. Eu vou
comer uma pipoca, eu vou assistir um filme para mim, eu vou escutar uma música que eu gosto para celebrar. Então você celebra da maneira que faz sentido para você, não precisa gastar dinheiro, pode ser da maneira que faz sentido para você, mas esse tempo tem que ser só seu, para você, com intenção, tá? Isso aí vai evitar antidepressivo, né? Você vai sair daquela mentalidade ruim, daquela depressão, né? Isso vai alterar naturalmente, vai regular naturalmente os hormônios que você tem, né? Os neurotransmissores. Tá? Isso vai te tirar de uma situação ruim e vai te dar aí um novo ânimo, sem você tomar remédio. Obviamente que casos de depressão profunda, né, é necessário procurar um psiquiatra, fazer uma intervenção com remédio para regular, mas isso não pode se tornar um vício, não pode ser por um tempo prolongado, isso precisa ser apenas para otimizar uma terapia, né? Mas o nosso corpo é tão perfeito, é tão maravilhoso, que a gente não precisa disso. A gente pode sair desse quadro depressivo estabelecendo pequenos compromissos diários e fazendo aquilo que você falou que ia fazer e celebrando, né? É isso que você tem que fazer, pequenos compromissos diários. Se comprometer em fazer e depois celebrar. Pequenos compromissos, né? Olha só, dor no corpo, né? Larissa, escritora. Dor no corpo, ela é a materialização, ela é a somatização. Então, a nossa mente subconsciente, ela se comunica com a gente, mandando mensagens para o nosso corpo de que algo não está funcionando bem. Né? Se tem uma dor ali, um pensamento que você nem sabe qual é, vai mandar uma mensagem. E só para você ter uma ideia, né? Por exemplo, se eu tenho uma situação que eu gostaria de ter falado algo e eu não pude falar porque eu recebi um tratamento de silêncio, eu fui descartada, eu fui bloqueada, ou então ficou algo mal resolvido, eu não posso falar com o narcisista e eu não canalizo isso de outra maneira, eu começo a sentir uma dor na garganta, eu começo a ter alergia, começo a fechar minha garganta, eu começo a sentir dor nos ombros, nas costas, né? Eu estou sentindo um peso muito grande. Eu começo a sentir dor na minha coluna lombar por causa do peso, por causa das emoções que eu não estou conseguindo canalizar, né? Então, poxa, é 100% emocional. Você precisa aprender a canalizar essas emoções, a liberar. Eu vou fazer uma aula, vou preparar uma aula legal para ensinar uma técnica a vocês a canalizarem as suas emoções. Eu não vou poder fazer agora, mas eu vou preparar uma aula legal. Tá? Quem sabe para a próxima maratona, talvez, mas vai ajudar muito. Mas então, isso vem no corpo, né? Então, como eu estava te falando, eu estava ensinando uma técnica para todos vocês, tá? Que chama pequenos compromissos diários. Isso ajuda a sair da dissonância cognitiva, isso te ajuda a trazer sua mente de volta para o corpo, porque sua mente saiu, né, do corpo. Sua mente está vagando por aí como uma alma penada, você começa a viver no presente, você traz sua mente de volta, você sai da sua dissonância cognitiva, e aí você tem que definir muito bem, a partir desse momento, quais são os valores inegociáveis que você tem. Em relação a você mesmo, em relação a esse relacionamento abusivo com o narcisista, né? Quais são os seus valores inegociáveis? Tatiana, Rafael, deixa essa live salva pra gente? Vou deixar. E a capa dela vai estar verde. Todas as lives que eu fizer agora, elas vão estar verdes, tá? E agora, estamos chegando aqui. Tem 1h30 já de live, né? Então, assim, olha. Para finalizar aqui, eu não quero me alongar muito, né? Mas eu vou falar agora de estratégias e recursos daí para você superar esse relacionamento abusivo. Fazer essas técnicas, elas vão te ajudar a reestruturar, a reequilibrar aí as questões hormonais, né, os neurotransmissores, a você sair de um quadro de depressão, para que você possa ter a capacidade de pensar novamente, de fazer a sua higiene mental, de duvidar de um pensamento ruim, de criticar esse pensamento, de fornecer argumentos, né? Enfim. Você precisa, antes de mais nada, trazer tudo isso para a sua consciência. Então, por que eu te falei
eu falei para vocês, né, o que era um relacionamento abusivo, né, quais são os tipos de abuso, para você aprender a reconhecer, para você sair dessa mentalidade que está louca, né, que está louco, que é culpada, né. Você precisa construir a partir de agora uma rede de apoio, né. Essa rede de apoio podem ser outras pessoas que você converse na internet. Tem um grupo de apoio aqui, a página Narcisos e Narcisas, né? Nós temos um grupo de apoio, onde você vai poder conversar com outras vítimas, outras pessoas que estão passando, né, pela mesma situação. Olha aqui, ó, página Narcisos e Narcisas, né? As dores vão do emocional para o corpo, quando não damos mais conta, e aí doem os dois, né? Então, a gente tem um grupo junto, onde vocês podem conversar, tá? Você pode ir na igreja, você pode ir na religião que você quiser, conhecer pessoas que vão te apoiar. Existem ONGs, existe também o CODA, que é o grupo de codependentes anônimos, é de graça, né? Enfim, existem ONGs, tá, que são disponíveis para ajudar, né, a fornecer um apoio. Você vai precisar, eu falei, aprender, né, a definir quais são seus valores inegociáveis dentro de um relacionamento, né? Então, os meus, por exemplo, eu preciso, qualquer relacionamento, pai, filho, amoroso, tá? Quais são os meus valores? O que é um valor, né? Não sei se todo mundo sabe o que é isso, mas meus valores inegociáveis, para exemplificar, para, né, ilustrar isso aqui, um relacionamento, seja com amigos, seja com pai ou mãe, seja com esposa, filho. Seguinte, eu preciso ser eu mesmo. A outra pessoa, ela precisa estar focada no autodesenvolvimento, assim como eu. Todo dia eu me reavalio, todo dia eu pego características, comportamentos meus que não são legais, que eu preciso mudar. A outra pessoa tem que ter essa autorresponsabilidade também. Tem que ter empatia, né? E respeito, né? Esses são meus valores inegociáveis. Se não tiver esse tipo se esses valores estiverem sendo violados, essa pessoa não é para fazer parte do meu ciclo de amizade, de relacionamentos. Essa pessoa não serve para ser minha esposa, não vou me relacionar com pai ou mãe que violam meus valores, filho, não interessa quem que seja. Esses meus valores inegociáveis não podem ser violados. É aí que eu aprendo a dizer não. É muito fácil falar, você precisa saber dizer não. Cara, como é que você faz isso na prática? Definindo os seus valores inegociáveis. É assim que você começa a dizer não. Fala, opa, peraí, está violando o meu limite. Se está violando o meu limite, você não é para se relacionar comigo. Você dá chance uma vez. Né? Deu chance uma vez? Legal, você é inocente. A pessoa violou seus limites, você não vai dar o benefício da dúvida de novo, você corta. Porque se você der o benefício da dúvida de novo, né, você está sendo ingênuo. E quem é ingênuo? É uma criança. Você precisa amadurecer emocionalmente. Tá? Defina os seus valores inegociáveis. Para aprender a dizer não. E dizer não é parte essencial para colocar limites. Para que você não permita que nada nem ninguém invada seus limites. Nunca mais. Obviamente, dependendo da situação, você vai precisar de uma ajuda profissional. Né? É bom fazer uma terapia. Qual terapia você indica? Sei lá, o que você... Escolhe um terapeuta ao qual você se identifique, que você sinta confiança. Por exemplo, eu abri, né, na semana passada, abri e fechei, né, foi uma semana só as inscrições para a turma do Fórmula Ressignificar. Foi um processo, né, terapêutico que eu criei. Estou atendendo essa turma agora. As pessoas se identificaram comigo, está sendo maravilhoso. Né? Tá sendo uma troca muito boa, muito saudável, onde eu estou aprendendo, onde eu estou ensinando, as pessoas estão se curando. Você pode escolher outros terapeutas, talvez você não tenha dinheiro, talvez não seja o momento, mas tem centros psicossociais onde você pode fazer um atendimento de graça lá. Tá? Você vai precisar também criar um plano de segurança para sair disso. Se você é uma pessoa... Olha só aqui, ó, bioarmazém, né? Nunca mais quero me envolver. Isso é trauma, é o trauma falando. Tá? É bom curtir uma solitude, mas não querer se envolver nunca mais por causa de uma dor do passado. Essa dor precisa ser resolvida. Eu te garanto, eu te prometo que quando você resolver essa dor do passado, você vai querer se envolver sim.
Essa é uma zona de conforto, onde você se fecha numa conchinha, né? Nunca mais quero me envolver. Mas quando você cura o seu passado, você vai projetar esperança no futuro e você vai querer se envolver sim, de forma saudável, mas você precisa passar pelo processo de cura antes. Você precisa brotar, fazer acender a luzinha dentro de você. Tá? E aí você precisa também ter um plano de segurança, como eu estava falando, né? Você precisa desenvolver a mente, você precisa ter uma base financeira sólida, você precisa ter um trabalho que gere essa renda, né? E se cercar, de repente, talvez, em alguns casos, né, de provas de abuso, né? Caso precise ir para um litigioso, você deve criar um plano de segurança. Tá? Enfim, você fortalece a sua independência financeira, você pratica o autocuidado, né? O que é autocuidado aqui? Você vai cuidar da sua saúde física, emocional e mental, né? Você vai fazer exercícios físicos, nem que seja, não tenho dinheiro, não tem problema, faz uma caminhada, cara. Mas eu tenho preguiça. Sério. É sério, não é, né? Vai fazer a caminhada, como eu falei, né? Pratica exercício físico, se alimenta bem, dorme bem, tá? Toma cuidado, que porcaria você vê na internet, que porcaria você vê na TV. Conversa. Olha só, Larissa, Rafael, narcisista envelhece fazendo vítimas? Sim, envelhece fazendo vítima. Narcisista é narcisista, né? A não ser que ele se cure. Como é que cura o narcisista, né? Enfim, não vou entrar nesse aspecto aqui agora, porque não é o tema, mas depois eu vou fazer mais lives. Então assim, o autocuidado, você precisa praticar o autocuidado. Se alimentar bem, você precisa dormir bem, você precisa se exercitar, você precisa organizar a sua vida. O seu reflexo, né, ao redor é o que está na sua mente. Se seu carro está sujo, se seu quarto está desorganizado, se você não está fazendo exercício físico, tudo começa na mente, nada é do nada. Através de pensamentos, sentimentos e emoções. É assim que o mal entra na nossa vida. E é assim que a gente se abandona, né? Ser abandonado por um narcisista, tudo bem. Ser abandonado por um pai ou uma mãe, tudo bem. Dói, mas tudo bem. Você se cura. Agora, o pior abandono é aquele que você se abandona. Esse é o único abandono inaceitável. Quando você se abandona. Tá? Então aqui a gente está entrando na como fazer higiene mental, né? A gente precisa mudar o mindset, precisa mudar mente, set, configuração. A gente precisa mudar essa configuração mental. Tá? Como que você muda isso? Saindo do vitimismo, né? Quando você, meu Deus, aconteceu isso comigo. Ser vítima é uma coisa, você foi enganada por um narcisista, né? Tudo bem, aconteceu, você levou um golpe. Você foi vítima. Mas quando você começa a se vitimizar, é aí que mora o perigo, né? Você, meu Deus, mas isso aconteceu comigo, né? Nossa, eu não quero viver. Tudo bem, a sua dor é válida. Ela é legítima, eu entendo a sua dor, eu também já passei por ela. Só que você não pode ficar alimentando essa dor para sempre. Tem uma diferença muito grande entre sentir dor e sofrer. A dor ela é real, ela está doendo, o sofrimento é opcional. Como assim? Você alimenta a sua dor. Muitas pessoas não saem das suas crises porque elas continuam alimentando, né, os seus problemas. E o problema está aqui na mente, é isso que eu estou te dizendo. Você tem um anjinho e o demônio, eles ficam brigando entre si. Quem vai vencer? Quem você alimentar. Né? Rafael, e a vingança? A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. É uma frase do Seu Madruga, que eu gosto muito de falar. Né? Quem assistiu Chaves, quem assistiu esse episódio, é totalmente verdade. A vingança não compensa porque você está baseando o sentido da sua vida na vingança, e quando ela é concretizada, sua vida não faz mais sentido e você tem um vazio existencial. Vingança não é justiça. Vingança é querer projetar a sua dor no outro, fazer com que o outro sinta a dor que você sentiu. Só que isso não vai trazer de volta o que foi retirado emocionalmente de você.
A melhor vingança é você abandonar a ideia de vingança, focar em você mesmo, olhar para si, se curar e reestabelecer a sua integridade emocional. É assim que você canaliza isso, tá? Tá com pensamentos de raiva, vingança, são pensamentos legítimos, né? Pô, quem é que não vai ficar com raiva, né? O cara ou a mulher, sei lá, a pessoa narcisista te fez de trouxa, aí você foi lá de novo, te fez de otário, aí depois te foi lá de novo, te fez de palhaço. Pô! Só que não foi simplesmente só porrada, né? A pessoa te manipulou, contou mentiras pra você, te enganou novamente. Você não chegou lá, a pessoa falou assim, eu vou abusar de novo de você, vem cá. A pessoa contou uma mentira, por isso que você caiu de novo. Só que agora você está tendo esse conhecimento. E o que importa é o que você vai fazer com esse conhecimento que você está recebendo aqui. Então a gente precisa sair do vitimismo, né? Isso aqui é importante para todo mundo. Como você sai do vitimismo? Parando de pensar besteira. Como você para de pensar besteira? Identificando a besteira, o pensamento ruim. Como você sabe que é ruim? Aprende. Olha só aqui, ó. Bioarmazém. Me acho feia demais. Não gosto de espelho. Toda vez que você se achar feia, começa, por mais que você não esteja se sentindo bonita, começa a pensar, poxa, quais os meus valores pessoais? Eu sou uma boa pessoa? Qual a bondade que eu fiz? Para quem que eu fiz bondade? Que pessoas gostam de mim como eu sou? Eu sou uma pessoa bonita por dentro? Olha só aqui, ó, Gonçalves, Ana Cláudia, você me mostrou uma luz no fim do túnel. É para isso que serve essa live, para você começar a enxergar uma luz no túnel. Estou me sentindo feio, mas eu sou uma pessoa boa, a minha essência é perfeita. Se a minha essência é perfeita, né, eu estou me sentindo feio por causa dos meus pensamentos. Mas eu não sou meus pensamentos não podem definir a minha essência. A sua essência é perfeita. Se a sua essência é perfeita, como você pode ser feia? Feia para quem? Tá me entendendo? Feia para quem? Se a sua essência é perfeita, você é bela, você é belo. E você tem que aprender a contemplar o belo. Sua essência é perfeita, os seus pensamentos estão desorganizados. Seus pensamentos não te definem, você não é a sua mente. Então não tem como você ser feia. O pensamento não incorpora a realidade do objeto pensado. Se o seu objeto pensado é o seu corpo físico, seu pensamento não reflete a realidade sobre o seu corpo físico. Aqui a gente vai viajar, né? Então, presta atenção. Para você começar a organizar sua mente, você tem que começar a viajar. Você tem que começar a buscar argumentos para você desfazer esses pensamentos a seu próprio respeito. Você é a pessoa mais importante na sua vida. Não existe ninguém mais importante que você mesmo. Tá? Você é a pessoa mais importante da sua vida. Não existe absolutamente ninguém mais importante que você. E se a sua mente está bagunçada, você vai ter maus pensamentos. Se você tem maus pensamentos, você vai ter pensamentos piores ainda. Tá? Então começa a se tratar como prioridade. Olha só, se você está se vitimizando por causa do que aconteceu com o narcisista, dos abusos, tá? Você não vai ter a capacidade de sair dessa. Você está se vitimizando, você entrou ali no circuito fechado da memória, tá? A memória, os pensamentos são automáticos, então o pensamento gera sentimentos, emoções, que gera uma interpretação, essa interpretação gera um julgamento, você se condena e você tem mais pensamentos ruins, tá? E aí acontece o quê? Acontece que você vai ficar nessa espiral descendente de pensamentos ruins. Agora, quando você se prioriza, quando você se trata como uma pessoa mais importante do mundo, como uma pessoa especial, quando você começa a entender que a sua essência é perfeita, nada pode quebrar a sua essência, a sua identidade pode estar destruída, a sua autoestima pode estar arrasada, mas a sua essência ainda é perfeita. E eu quero que hoje, aqui nessa noite, você saia dessa live encontrando ouro, encontrando diamante embaixo dos seus escombros emocionais. Eu quero que você vasculhe esses escombros emocionais e ache o diamante, a joia rara que você é, que você se reconecte com a sua essência.
A minha missão é fazer com que você se reconecte com a sua essência para que você possa viver seus melhores dias aqui na Terra. Essa é a minha missão. Por isso que eu estou aqui falando para você hoje. E se você não tiver esse raciocínio, se você não pensar isso, você vai estar jogando o melhor que eu estou dando aqui para você no lixo. Eu estou dando o meu melhor para você aqui hoje. Horas estudando, milhares de reais gastos, milhares de dólares gastos, tá? Justamente para trazer esse conforto, esse alimento para a sua alma. Para que você vasculhe depois dessa live aqui, seus escombros. Eu consigo ver em vocês aqui, embaixo desses escombros emocionais, diamante. Eu começo a ver joias preciosas. Eu consigo ver joias preciosas em você. Eu acredito mais em vocês que em vocês mesmos. Vocês precisam acreditar em vocês, tá? E é para isso que eu trouxe todo esse conteúdo. Primeiro a gente fala da dor que vocês estão sofrendo. A gente fala do mecanismo que acontece. Eu falo para vocês da luz do fim do túnel. E eu falo que é possível curar a dependência emocional. Eu falo que é possível você se tratar. Não depende de dinheiro, depende de possibilidades. Se você não estava tendo esse raciocínio de que a sua essência é perfeita, começa hoje. Eu quero plantar dentro de você hoje uma luz. E essa luz ela tem que brilhar muito forte, como um sol. E aí que você derrete, você desfaz, você ofusca todas as sombras que tem aí. Através desse sol que começa a brilhar em você, quando você se reconecta com a sua essência, fala, pô, a minha essência é perfeita. Meus pensamentos não são, meus comportamentos não são, mas a minha essência é. Não faz sentido eu me achar feia, eu olhar no espelho, ou eu me sentir culpada por ter sido abusada. Né? Não faz sentido. Quero que vocês vasculhem esses escombros emocionais, que vocês acessem a luz interior que cada um tem, que faça essa luz interior brilhar como um sol, que vai ofuscar qualquer sombra. E aí você começa a entender as suas qualidades, você começa a entender, né, você começa a se reconectar e fazer a técnica que eu falei para vocês. Pequenos compromissos diários e a celebrar. Gente, eu queria tirar muitas dúvidas aqui, né? Eu não vou conseguir porque meu celular está acabando a bateria, eu esqueci de trazer o carregador. E se eu desligar aqui, eu estou com medo que essa live não fique salva. Eu quero deixar salva para que vocês assistam novamente, depois, né? Assiste novamente essa live, anota os insights que eu falei aqui. Tá? Isso aqui é um conteúdo valioso que foi preparado, olha só. Presta atenção, ó. Tá vendo? Eu tenho um script aqui que eu preparei para vocês sobre o que eu ia falar, né? Eu gastei o tempo, utilizei o conhecimento. Use esse conhecimento a seu favor, é de graça. Tem gente que fala que não tem dinheiro, né, para pagar uma terapia, mas está tendo conteúdo de graça. Esse aqui se chama Live Terapia. Você não tem recursos? Assista novamente. Tire proveito disso. Tá? Ressignifique essas questões emocionais que você tem. Entrou uma pessoa aqui na live, olha só. Essa aqui é minha mãe, gente. É minha mãe aqui, ó, na live. Eu acho que ela apertou sem querer, né? E ela tá aqui na minha live acompanhando. Fala oi para as pessoas, mãe. Oi, filho. Tudo bem? Tudo bem, filho. Sem querer Te amo, filho. Apertei sim, filho. Eu sempre acompanho os teus trabalhos aí. Manda um beijo para quem tá aí. Um beijo para todos que estão aqui. O meu filho é maravilhoso. Ele é muito inteligente, muito esforçado. Não é para falar isso aí não, não é para falar isso aí não. Tá bom. Mãe. Um beijo a todos, fala viu? Uma coisa. Tchau, boa noite. Você passou por que tipo de relacionamento?
um relacionamento abusivo, um relacionamento com um narcisista, um relacionamento que me prejudicou muito, tanto financeiramente, como mentalmente, como psicologicamente. Ainda bem que eu me libertei, ainda bem, né, depois de muitos anos, Foram depois de quantos anos? 25 anos, que eu consegui me Foram libertar. quantos anos? 25 anos, presa a um narcisista. Muito bem, né? Isso traz danos emocionais gravíssimos, né? Mas que bom Com que hoje certeza, você está liberta, né? Está liberta, está vivendo uma vida plena, está feliz e tá com tudo bem. certeza. Vou encerrar essa live. Ó, qualquer dia a gente faz uma live junto, as pessoas estão pedindo aí para contar a sua experiência, como é que foi, né? Então vamos fazer uma live um dia, você topa? Como sim, claro, topo sim. Que bom. Obrigado, então. Depois a Obrigada, boa noite, gente filho. combina essa live, vai ser muito legal. Te amo, viu? Te amo também, filho. Se cuida. Obrigada. Tchau, Tchau. filho. Boa noite, tchau. Deixa eu tirar aqui, mamãe da Tá, live. Vê se você consegue sair da live aí. beijo. Bom, gente, é isso então. Eu vou encerrar aqui para vocês. Eu quero que vocês assistam novamente essa live. Eu quero que vocês repensem nesse conteúdo, né? E façam o melhor que vocês podem fazer por vocês mesmos. Sejam suas melhores versões a cada dia, porque eu prometo que vai valer a pena. Tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem. A bateria do meu celular está no osso aqui. Eu queria tirar muitas dúvidas, mas não vai dar. A gente se vê na próxima live terapia na semana que vem. Amo vocês. Esse conteúdo é feito com muito amor. Se cuidem. Uma boa noite.